Quem não governa a si mesmo é governado por aquilo que não controla. E o ser humano é uma fábrica de pensamentos, de sentimentos, uma fábrica de hipóteses. Temos dentro de nós um turbilhão de ideias, de planos, preocupações que tendem a nos governar. E nessa luta interna, inevitavelmente somos inclinados à negatividade, ao pessimismo, a olhar para as coisas sempre pelo lado ruim. Mas a palavra de Deus nos ensina, nos instrui a combater isso constantemente. Porque na verdade só conseguimos viver o extraordinário de Deus se assumirmos o controle da nossa alma, da nossa mente, e através do nosso espírito, do espírito que governa a alma. E a mensagem de hoje é sobre isso, e nela você vai descobrir como assumir esse controle, como se posicionar corretamente e avançar em direção ao plano de Deus, amém? Ei, despertos, Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. E a mensagem de hoje é vencendo a guerra interior. Vencendo a guerra interior. A primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: dê o comando certo para a sua alma. Dê o comando certo para a sua alma. É isso mesmo que você ouviu. Você precisa comandar a sua alma através do Espírito. E para isso você precisa dar o comando. Salmos 42, verso 5 diz: porque você está abatida, ó minha alma? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Todos nós passamos por dias difíceis. Dias em que não conseguimos ver o lado bom das coisas. Dias em que nos fechamos. Acontece, é do jogo. Tem dias que dá vontade de entrar numa caverna e não ver ninguém. Sabe? E parece que o salmista estava nesses dias, né? E a palavra que ele usa aqui para descrever o abatimento da alma é shauká, que significa derrubado, prostrado, enfraquecido. E tem dias que estamos exatamente assim. Derrubados, enfraquecidos por dentro, prostrados. Mas a vida segue, continua. Vamos trabalhar, fazemos negócios, pagamos boletos, compramos, vendemos, cuidamos dos filhos, da esposa, a esposa cuida do marido. A vida segue, mas e a nossa alma? Como que fica? Ainda abatida, ainda enfraquecida. O que a gente então deve fazer? Dar o comando para ela. Você precisa se lembrar que você é um espírito, você é um ser espiritual. Você habita em um corpo terreno e possui uma alma, os seus pensamentos. E quando morremos, o nosso espírito volta para Deus. O corpo fica na terra e a nossa alma já não existe mais. A nossa alma é o lugar onde sentimos as nossas emoções e pensamentos. E é onde acontece essa luta interna. Mas o que comanda ou o que deveria comandar? É o nosso espírito. A nossa vida deveria e deve ser comandada pelo nosso espírito. Por isso precisamos alimentá-lo diariamente na presença de Deus. E ele precisa ser fortalecido para dar o comando certo para o nosso corpo e para a nossa alma. E o que é que o salmista está fazendo aqui? Exatamente isso, dando comando para a sua alma. Veja, porque está abatida, ó minha alma, espera em Deus. Ele está lembrando as suas emoções de que há uma esperança a qual ele deve se ancorar. Ele está levantando um questionamento sobre o seu estado emocional. Por que você está assim? Ele está falando com ele mesmo. E você precisa fazer isso. Questione o seu estado emocional. Por que você está abatido, abatida assim? Por que você está prostrado assim? Será que não há nada de bom para você olhar? Será que não há nada de bom para você agradecer? Questione e dê um comando certo para a sua alma. Levante o rosto, não se entregue, resista, reaja. Como o salmista disse, espere em Deus. Entenda algo. Você só consegue esperar em Deus se souber dominar as suas emoções. Você só consegue esperar em Deus se souber dominar as suas emoções. Caso contrário, as suas emoções vão dominar você. E você vai sair desse tempo de espera em Deus e vai começar a fazer pelas próprias mãos. E vai sair
da presença, vai sair da esperança em Deus. Entenda isso. Você só consegue esperar em Deus se souber dominar as suas emoções. Caso contrário, você será um cristão, um filho de Deus, frustrado, mimado, que vive emburrado pelos cantos. Mas há algo mais profundo e prático a se fazer. Segunda chave: o pensamento consome energia. Então gaste com consciência. Gaste o seu pensamento com consciência. Filipenses 4, verso 8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Como eu disse no começo, estamos o tempo todo pensando, sentindo, conversando com o nosso eu interior. Isso é incontrolável. E só há uma maneira de se ter uma mente saudável, direcionando seus pensamentos para o que é bom, puro e de valor. E como eu digo sempre, se a Bíblia nos orienta a algo, é porque há uma resistência naturalmente terrena que tenta nos impedir de fazer. Se a Bíblia nos orienta a algo, é porque existe uma resistência terrena e natural que nos impede de fazer isso. Ou seja, se a Bíblia está te orientando a pensar em algo verdadeiro, justo, amável, puro, é porque a vida aqui em si te induz a pensar o oposto disso. É mais cômodo pensar na vida alheia do que na sua. É mais agradável pensar em coisas fúteis do que em projetos de valor. É mais fácil pensar em coisas tristes, depressivas, do que em coisas que te colocam para cima. Pode parecer mais fácil, mas fisiologicamente falando, o seu cérebro gasta a mesma energia, o mesmo tempo pensando em uma coisa negativa ou positiva. Para sua mente isso é indiferente. A questão crucial é: todo pensamento produz um sentimento que se manifesta de alguma maneira na sua vida através de uma comunicação verbal ou não verbal, ou seja, aquilo que você fala, ou na sua postura de vida, a sua postura corporal mesmo. E isso vicia a sua alma. Então, se você tem um hábito de reclamar, de pensar em coisas ruins, de criticar tudo e todos, inevitavelmente a sua mente já se viciou nisso. Hábitos são vícios mentais. E para romper isso, é preciso consciência, esforço, dedicação, uma construção de novos pensamentos, de novos sentimentos e assim de novos hábitos. Por isso a Bíblia está reforçando: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Entenda algo: aquilo que você pensa se manifesta de alguma forma na sua vida. Então analise hoje os padrões dos seus pensamentos. Veja qual é a primeira coisa que você pensa quando acorda. Quais são as suas primeiras palavras do dia? Como você se comporta durante o dia, durante o almoço ou ao chegar em casa no final do dia? Como você tem se comportado? Expresse gratidão, expresse alegria, expresse bondade, expresse gentileza, expresse a gratidão que vem de dentro do coração mesmo, porque a gratidão é um fruto de uma alma que decidiu enxergar com os olhos de Deus. Anote isso, se você tem o costume de anotar. A gratidão é o fruto de uma alma que decidiu enxergar com os olhos de Deus. E quando você enxerga com os olhos de Deus, você pensa em coisas respeitáveis, puras, de valor, coisas louváveis, como diz Filipenses 4:8. E assim você tem um pensamento com consciência. Amém? E a terceira e última chave: se posicione enquanto é tempo. Se posicione enquanto é tempo. Para você vencer a guerra interior, você precisa se posicionar o quanto antes. No mesmo Salmo 42 que lemos no início da mensagem, porque está batido a minha alma, que está no verso 5, tem uma chave poderosa para te ajudar a se posicionar. Está lá no verso 7. Salmos 42, verso 7. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O autor que dá o comando para a sua alma, que questiona os seus pensamentos, sabe? Que lemos agora, porque está batido a minha alma, espera em Deus. É o mesmo autor que alerta para esse princípio poderoso e muito esquecido. O caos atrai o caos. Então deixa eu te falar uma coisa, não para te motivar. Não importa a situação ruim ou o problema que você estiver passando. Se você não achar uma solução, um jeito de sair dele, ele vai atrair outro problema.
Talvez é a frase mais motivacional que você vai escutar hoje. Não importa a situação ruim que você tá, se você não achar um jeito de sair dela, ela vai atrair outra. O caos atrai o caos, isso é bíblico. Mas por quê? Talvez não teremos essa resposta. Na verdade, nem precisamos ter. Só precisamos saber disso e tomar uma atitude. Tá tudo certo. Mas é como uma bola de neve que desce uma montanha, e a montanha da vida não tem limites. E quanto mais você desce, maior a bola de neve fica. O que eu preciso é achar um jeito de sair desse problema o quanto antes e reagir. Porque quem não reage não evolui, não cresce. E um problema é como um poço que você cai. A primeira coisa que você precisa fazer para sair do poço é parar de cavar. Mas tem pessoas que não enxergam isso. Continuam se lamentando, se martirizando, procurando pessoas à sua volta para terem pena delas, sentirem dó da situação, mas isso não resolve. O que resolve é uma verdade, uma direção, uma palavra que nos confronte, que nos desperte. Sabe? Entenda algo, quando alguém sente pena de você, está te dando mais uma pá para você cavar. Mas quando alguém te diz a verdade, está te dando uma corda para você sair do poço, uma escada para você sair dali. E nós precisamos nos posicionar dia após dia. Um problema na sua vida não pode se tornar dois. Ele tem que se tornar um que já foi resolvido. Então levanta a sua cabeça, se posicione em Deus, resolva suas questões internas para poder resolver as externas. Esse é o nosso papel. Tudo começa dentro de você. Nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Esse é o posicionamento correto que você precisa ter para resolver os seus problemas. Porque a vida com Deus não é isenção de problemas, mas é a capacitação para enfrentá-los e vencê-los. E a palavra de hoje foi sobre essa capacitação para enfrentá-los e vencê-los. Se você pegou essas chaves, você vai conseguir vencer a sua guerra interior. Tenho certeza disso. E não se esqueça, questione os seus pensamentos. Dê o comando para a sua alma. Ocupe a sua mente com coisas boas e assim se posicione corretamente. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra que é pura, que é viva, que é eficaz. Deus, eu intercedo por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor derrame sobre ela hoje uma unção nova, Pai. Uma unção de consciência que vem para despertar ela, Pai, para todas as áreas da vida dela, para que o Senhor possa de fato entrar e fazer aquilo que precisa ser feito. Capacita ela, Pai, a enfrentar, a vencer essa guerra interior, Pai, que começa na mente. E assim, Pai, que o espírito dela consiga comandar toda a vida dela. Porque o espírito dela, eu tenho certeza que está conectado ao teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém? Se você lembrou de alguém, envie essa mensagem. Compartilhe, deixe que o rio corra através da sua vida. Se você recebeu essa palavra, reage aqui no grupo, comente no Spotify, no YouTube. Não deixe de nos deixar saber sobre isso, amém? E eu termino te lembrando. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.